Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto vai ser um assunto bem bacana, aonde vamos tratar do estado consciente. E eu não poderia deixar também meu chá, minha xícara. Lembrando que essa live também vai ficar gravada no Instagram e também vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã, onde eu começo aqui as lives e depois eu baixo, dou uma editada aí nos excessos e nas carências e depois eu levo pro YouTube. São duas ferramentas boas aí para a gente colocar informações, para a gente trocar essas informações, trocar conhecimento. Então, o YouTube ela é bastante para pesquisa. Pelo menos para mim, ele é bastante para pesquisa, né? E cada coisa que a gente traz aqui, cada coisa que a gente vai mensurando, vai colocando aqui para o pessoal e também colhendo mais informações também, né? Eu acho isso muito legal porque muda um pouco a visão de quem vê, de quem pesquisa, pega uma palavra diferente, pega um conhecimento diferente e acaba, digamos, expandindo mais a consciência ainda. Então isso é muito, muito bacana. Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Estamos nos aqueces. Hoje eu tenho uma nova tecnologia, não, mas hoje eu tenho uma tecnologia diferente que eu vou promover aqui, que é muito bacana. Meu chá é minha tecnologia incrível, né? Biotecnologia. Então, hoje os assuntos eles estão muito envolto do que está acontecendo, tanto no país, tanto fora do país também, né? Muita coisa acontecendo. E eu acho que essa live, nesse parâmetro aí, ela vem bem a calhar. Boa noite, André, seja bem-vinda. Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Eu não podia deixar, né, André? Então, hoje a minha biotecnologia hoje é limão com mel gelado. Então, ajuda bastante a imunidade, isso é muito bom. E com tantas coisas que está acontecendo hoje, que eu estava falando, tanto aqui no país quanto fora do país também, né? Isso deixa a pessoa um pouco fora de si. E o intuito do assunto hoje é realmente trazer a pessoa não para uma realidade, porque cada um constrói a sua realidade conforme seu modo de ver o mundo, suas crenças, né, e sua cultura também. Então, cada um tem a sua realidade. E costumo dizer assim também que cada um tem a realidade que merece. Então, se tu acha que merece uma realidade melhor, você muda seu padrão, né? E você vai conquistar uma realidade melhor. Então, esse assunto de hoje ele é bem interessante, porque pensa só, estado consciente, deixando de ser para ser. O que a gente pode definir, né? Ou a gente pode ter entendimento sobre essa frase, deixando de ser para ser. Lembrando que nós somos uma construção, lembrando que nós fomos construídos, né, por uma sociedade, nós somos moldados por uma sociedade, nós construímos personalidades, enfim, positivas, negativas também, mas nós somos moldados por uma sociedade, por crenças, né, dos nossos antepassados, pelo pai, a mãe, enfim, né, pelo meio onde a gente viveu, nós somos moldados por tudo isso. E nesse processo de deixando de ser para ser, nós, se quisermos ser outra, ter um, não é ser uma outra coisa, mas ser um outro eu, digamos assim, nós vamos ter que deixar algumas coisas, né, ou superar algumas coisas, né, mas não deixa de se deixar de ser, de se desconstruir para construir. Então a gente desconstrói as nossas memórias, desconstrói, não é de esquecê-las, né, os ensinamentos do passado, mas você desconstrói as crenças que te impedem de evoluir no processo no qual você está buscando, que é o seu objetivo. Então, o deixar de ser para ser ele é muito complexo na cabeça de muitas pessoas.
Como é que eu vou deixar de ser quem eu sou para atingir um novo eu? Como é que se dá tudo isso? A questão não é deixar de ser você para ser alguém. A questão é se você realmente está sendo você na essência. Se realmente você não está se enganando sobre você. Dentro de tudo que a gente foi moldado, eu me incluo nisso também. Então, dentro de tudo aquilo que a gente foi moldado, será que realmente estamos sendo nós ou estamos sendo aquele molde que foi oferecido para nós? Será que não é de se pensar nisso também, que é uma desconstrução assim das crenças que impedem de crescer, que impedem de evoluir, de prosperar em todas as áreas da vida? Então, o deixar de ser, ele é voltado a nível de personalidade moldada por um sistema, moldada por os antepassados, moldada por, sei lá, por um livro que você lê e você quer ser igual àquele personagem que está naquele livro. Ou aquela pessoa que atingiu tal sucesso, você quer ser igual a ela, ou ter as coisas que nem ela. Que nem ela conseguiu ter na vida dela, construir, ou seja, criar na vida dela, né, com o próprio esforço dela. Então, o deixar de ser para ser, ele vem exatamente para a compreensão do eu. Será que eu estou atuando realmente dentro da minha essência ou eu continuo atuando dentro desse molde que foi oferecido para mim? Será que eu não consigo construir um novo molde para mim? Ou esse molde já existe para mim? Então, como é que a gente vai proceder daqui para frente? A informação está aí. A ação precisa ser feita, né? Não adianta ter a informação e a própria informação já diz, informação, certo? Se informar e entrar em ação. Se eu quero atingir novos patamares, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte de tecnologia, que eu estou achando um absurdo também, né? A parte da tecnologia onde ela está tomando conta de uma biotecnologia, né, que é o corpo humano. Ela está tomando conta do corpo humano e está moldando o corpo humano para um novo corpo humano, não para um novo ser humano. Porque se existe uma consciência ali, essa consciência pode mudar de uma hora para outra, né? Então, eu posso dizer que a tecnologia está tomando conta do corpo físico, com seus impulsos eletromagnéticos, enfim, com suas informações, né? E aí acaba o quê? Acaba que a pessoa vai indo para esse lado também, porque é mais conforto, é mais legal, eu não preciso trabalhar tanto, não preciso ter tantos movimentos mecânicos, eu não preciso me movimentar. Então a pessoa acaba entrando nesse lado da tecnologia achando que ela está evoluindo. E ao contrário, ela está esquecendo de si mesma. Certo? Então, eu trago aqui uma história. Boa noite, transmutados. Sejam todos bem-vindos. Então, o estado consciente, ele... Desculpa. Mas o estado consciente, o estado de consciência, ele vai além de tudo isso. O estado consciente, o estado de consciência, é quando você realmente ocupa o corpo e a mente num só objetivo. Eu estou ligando a minha mente, o meu mental, diretamente com os impulsos do meu corpo físico. Como é que se dá isso? Aí a gente entra numa historinha muito distante, que é a história dos monges do Tibete. Os monges do Tibete, eles tinham conhecimento de biotecnologias, de tecnologias da natureza, enfim, do corpo e tal, tanto que eles atingiam a esse estado, né, os monges, aqueles monges lá dos primórdios lá que tinham esses conhecimentos, certo? Então, eles tinham o conhecimento de transformar o corpo físico em corpo de luz. Eles tinham esse conhecimento. Só que era com práticas, com muitas práticas, com muito trabalho, e não era uma meditação como se medita hoje. Então, essa prática dos monges
que levaram à integração da consciência com o corpo físico, precisou-se de vários processos. Para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo uma pesquisa sobre... tem um livro do Swami Rama, Vivendo entre os Mestres do Himalaia. É um livro qual eu ainda não li esse livro, estava fazendo uma pesquisa rápida e encontrei esse livro para entender essa tecnologia desse passado. E aí tem o Swami Rama, que ele escreveu um livro Vivendo entre os Mestres do Himalaia, onde ele traz histórias e relatos assim acima da média. Que para uma pessoa mensurar que não conhece esses assuntos, para mensurar assim, é um absurdo. Então, ele conta assim uma historinha que o monge Karmapa, em 1981, veio dar palestra, passar conhecimentos na cidade de Illinois. E ali na cidade de Illinois, ele teve um problema de saúde, foi parar no hospital, enfim. E lá no hospital aconteceu ali que ele veio a falecer. O médico que estava cuidando desse monge, a equipe médica passou 45 minutos tentando reanimar ele e não conseguiram reanimar. Passados 45 minutos, ele disse, bom, faleceu, não tem mais o que fazer. Quando o médico tirou as luvas dele, enfim, colocou a mão no peito desse monge, ele notou que o peito desse monge, a área do coração, estava totalmente quente, parecia uma pessoa que não tinha saído do corpo. Ele estava totalmente, como se fosse um corpo vivo ali, depois de 48 horas. Olha que incrível isso. E aí também teve um padre americano, que é o padre Franciscino. Ele foi viajar no Tibete, foi entender, olha onde entra a religião e tudo isso, né? A crença, a religião, enfim. Os caras olham onde eles foram buscar informação também, né? Pesquisar essas informações. Então ele foi estudar ali um relato, né, dos tibetanos aí sobre o Khenpo Atyo, que é um monge também, que durante uma cerimônia da coroa negra, enfim, lá que eles fazem, enfim, não lembro se é na Índia ou no Tibete que aconteceu isso. Enfim, foi uma pesquisa rápida que eu achei muito interessante. Quando tiraram a foto desse monge lá na coroa, o corpo dele estava translúcido, quase não dava para ver o corpo dele, de tantas práticas, né, de meditação consciente, ele conseguiu atingir esse estado de transmutação. Olha que interessante. Transformar a matéria em luz. A matéria já é luz condensada. Ele refinou tanto essa matéria através de técnicas, né? E o corpo dele se transformou em corpo translúcido. Mas aí eu pergunto, era ele mesmo que estava lá? Será que não era um ser que estava lá, sei lá, alguma coisa assim, né? Que promoveu esse estado de transmutação, digamos assim, da luz densa para uma luz translúcida? Eu não sei, mas é muito interessante essa história. Outro caso bem interessante também, que vários pesquisadores foram querer entender esses monges aí do Tibete. Isso há muito tempo atrás. E fizeram muitos testes, né? Encefalogramas, medições, enfim. E descobriram que nesses monges aí, num estado meditativo de consciência e corpo, aumentava-se a neuroplasticidade. Em vez de reduzir a frequência, porque numa frequência baixa o cérebro não produz neuroplasticidade, ele continuava produzindo uma alta taxa de neuroplasticidade. Então, ele aprendia durante esse período que estava fazendo o teste também. Olha que interessante. Ou seja, ele interagia a mente e o corpo. Uma coisa muito interessante que a gente pode entender também, tem um cara chamado Iceman, inclusive foi a Carol e o Felipe, quando eu fui tomar meu banho de gelo, eles
me falaram sobre esse cara também. Ah, estuda sobre o Iceman, sabe? Boa noite, transmutado. Seja bem-vindo, Laura. Então estamos falando aqui do frio agora, né? Estamos falando lá, estamos longe hoje. Fizemos uma bilocação, estamos lá no Tibete, né? Entendendo as tecnologias dos monges antigos, o conhecimento. Então, esse carinha, o Iceman, ele aprendeu técnicas, é um nome de uma técnica que ele aprendeu, se chama Getumo, o nome da técnica, né? E, e essa técnica, olha que interessante. Olha como vai vindo para a mente as coisas, vem vindo para o conhecimento. A integração da mente e do corpo. Onde é que entra a tecnologia computadorizada nisso tudo? Por que cada vez mais está sendo promovido isso? Um teste em massa disso, um experimento social, e o que está aparecendo hoje na mídia não é comercial, é experimento social, entende? É marketing puro, das pessoas com óculos, né? Tipo navegando, né? Que é a internet espacial, que se chama, né? Aplicativo aqui, aplicativo ali, não sei, parece uns doidos na rua, ou sei lá, conversando ali com aquela internet espacial, interagindo, enfim, né, e esquecendo de tudo que existe ao redor, por mais que esteja observando à sua frente o que existe ali. Onde é que entra todas essas técnicas aí dos monges? Eu estou querendo dizer aqui que nós não precisamos de nenhuma velharia que seja oferecida para nós. Nós não precisamos disso para integrar o corpo e a mente. Nós temos esse conhecimento. O fato é que tudo isso é promovido para que a gente não atinja esse processo de integrar o corpo e a mente. Estão conseguindo captar que tudo está sendo oferecido é para separar a sua mente do seu corpo e você não ter o poder em suas mãos? Olha que interessante isso. E esse estado meditativo desses monges no Tibete tem um porém. Não é aquele estado de meditação, agora vou lá para quinta D, sei lá, sexta D, né, e apenas criar uma ilusão sobre isso, uma ilusão mental sobre isso. Não. A função da meditação no gelo, do processo de estar no gelo, fazendo essa meditação, ocorre o quê? Eu passei por essa experiência, por isso eu estou falando. Eu estou falando também da minha experiência nesse processo lá, que eu fiquei 11 minutos a menos 2 graus, não sei, né, que eu fiquei lá por 11 minutos. E o que eu entendi sobre isso? É que quando você está num local extremo, onde teu corpo ele se sente desconfortável, esse processo vai te levar a fugir, vai te levar a fugir de tudo isso, ou você vai controlar a sua mente e vai integrar a mente no corpo. Olha que interessante. O processo, boa noite transmutados, sejam bem-vindos. Então, vou repetir aqui, nós estamos lá no Tibete hoje, falando sobre, né, o estado consciente, deixando de ser para ser. Então, o processo de meditação desses monges ocorre no processo de neutralidade, de não sentir, não pensar e não agir. Total neutralidade, integrando a mente no corpo, apenas deixando a mente coordenar o corpo todo e o corpo ser coordenado junto com a mente. Olha que interessante a técnica. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante o banho de gelo que eu tomei, que eu achei fenomenal, e acho que eu vou comprar uma piscina para fazer em casa, porque aquilo é sensacional. Eu sinto até hoje aquela conexão. É impressionante. De corpo e mente. A mente tentando controlar os impulsos do corpo, tentando controlar o frio, aquecendo o corpo. E a meditação consciente é isso, a integração
da mente e do corpo. Experimenta você fazer. Experimenta, eu lanço esse desafio para você. Vai fazer um banho de gelo. Só que lá no Tibete, os monges, a meditação deles é a -40, né? E aí, tu tá disposto a -40 graus dentro de uma banheira? Então é um desafio. Você pode, você apenas precisa fazer. Não precisa ficar 15, 20 minutos. Faça o máximo que você puder até conseguir integrar o corpo e a mente. Então, essa técnica, os monges eles nunca foram dominados. E eles nunca conseguiram implementar nada para esses monges no passado, né? Então, esse treinamento deles era puríssimo treinamento para a transmutação mesmo. Estou falando lá daqueles monges lá do passado, que tinham realmente o conhecimento, não desses falcatrua aí que ficam dando curso né, de não sei o que, meditação e um monte de coisa que não integra o corpo nem a mente. Com muito respeito àqueles que levam o trabalho a sério, que sobrevivem também desses ensinamentos e ensinam coisas boas para as pessoas, né? Não viajando na maionese. Então, a integração do corpo e a mente assusta muito o sistema onde nós estamos. Por que assusta? Porque você integrando o corpo e a mente, você conseguindo comandar as tuas emoções, você conseguindo comandar o teu corpo, é difícil que alguém consiga dominar a sua mente. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que eu coloquei, até onde eu fiz o meme da postagem, enfim, eu coloquei a tecnologia computadorizada? Porque quanto mais virtual você estiver, quanto mais virtual, entende? Ou desconectado você estiver, melhor vai ser para dominar você. Olha que interessante. E esse experimento social, ele é acima da média, gente. Eu tiro o chapéu para os caras porque eles se puxam. Eles fazem o que tem que ser feito. E a gente tem que olhar para isso e dizer assim, poxa vida, mas e se a gente fazer o reverso disso? E se a gente integrar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa biotecnologia e ativar a nossa memória, ativar as nossas tecnologias mentais? Porque a gente pode conversar por telepatia, a gente pode conversar apenas com um olhar, você pode saber o que a pessoa está querendo dizer para você. O sentir, né? Conhecer o corpo para o sentir, isso é muito interessante, muito importante. Corpo e mente formam um só sistema, ambos se influenciam. Será que para começar o banho gelado de chuveiro já funciona? Você estava... Deixa eu ver. A Kelly, você está falando do banho ambiente, tá? Não é um banho gelado. Então, claro, depende como você está acostumada a tomar um banho. Geralmente, mulher toma banho que é, digamos, 50 graus, né? Tô brincando. Mas se tu está acostumado a tomar um banho quente e você vai tomar um banho frio, com certeza para você vai para teu sistema biológico, entende? Você vai sentir como gelado. Mas para uma pessoa, por exemplo, que está acostumada, por exemplo, no verão a tomar um banho na temperatura ambiente, ela vai sair do chuveiro transpirando. Então você pode notar isso. Quando você habitua, você cria o hábito no teu corpo de tomar um banho frio, mesmo que esteja uma temperatura amena, você vai tomar um banho frio, digamos, na temperatura ambiente, sei lá, como é que eu vou chamar essa temperatura ambiente aí, mas a água natural, ela vai sair suando do banheiro, transpirando. Por quê? Porque o corpo dela está aquecendo mais do que a temperatura da água. Quando você passar pelo processo da temperatura ambiente, você vai entender o que é o gelado. Certo? Então, começa a tomar um banho na temperatura ambiente, você vai ver o quanto você vai ter que controlar
para não sair correndo debaixo do chuveiro, porque você habituou o teu corpo naquele conforto da água. Os monges meditavam nesse processo não é por nada que é no Himalaia, né? A menos 40 graus, não sei, Fahrenheit, né? E nesses menos 40 graus Fahrenheit, o que acontece? Ele tem que estar total, 100%, 1000% controlando o corpo. Deixa eu ver aqui que tá meio torto aí. Eu vou dizer assim que é 1000%, 1000% ele tem que estar integrando o corpo e a mente. A integração dos dois, porque senão ele congela. A todo momento ele tem que estar mandando impulso e aumentando a carga elétrica dele mentalmente para que ele consiga aquecer as extremidades. E isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo no banho de gelo. Eu tô de parabéns, fiquei 11 minutos. Eu achei o máximo isso, né, dessa superação. Por isso que eu disse que eu sinto até hoje eu sinto, né, o efeito daquele banho, porque eu me surpreendi como é que eu vou dizer assim, com o meu querer me superar naquele momento, mesmo estando no desconforto. Depois meu corpo ficou totalmente dolorido, porque o frio ele começa a penetrar, né? Começa a aquecer e o frio começa a penetrar. Enfim, é natural isso. Mas eu senti a mente integrada no corpo, eu comandando o meu corpo, do jeito que eu queria que acontecesse naquele momento. Se nós conseguimos, se nós tivermos a capacidade de treinar nesse processo do extremo, nós conseguimos atingir, olha só, nós vamos conseguir atingir níveis imensuráveis, tanto do nosso corpo quanto da nossa mente. Nós vamos nos surpreender com o que acontece. Eu treino todos os dias eu faço, claro que alguns dias eu falho o meu treinamento, mas eu faço treinamento mental todos os dias, tá? Porque é um processo meu, eu gosto disso, eu me sinto bem, enfim, né? Uma vez eu tinha preguiça de fazer isso, né? Depois que eu entendi para que eu preciso fazer isso e comecei a sentir os benefícios, eu comecei a fazer todos os dias o treinamento. E hoje uma pessoa me pediu, preciso comprar uma tela lá na empresa, tá? Preciso comprar uma tela assim assado, fechar aqui, né? E eu disse, tá, como é que vamos comprar? Vamos medir. Eu disse, não, deixa que eu meço aqui. Fui lá, medi, fiz a medida em passos, dei uma olhada assim, dá tanto. Olha o que é a confiança de você estar integrado naquele momento, naquilo que você está fazendo. Aí a pessoa de compras foi lá e disse assim, tem como, falou pessoa e tal, tem que comprar? Sim, tem que comprar. Mas quantos metros dá? Eu disse, dá 4,70 m. Eu tive uma certeza grande. E aí a pessoa disse, vê pra mim aí quantos metros dá. Aí depois veio pra mim e disse, tu mediu lá? Eu disse, sim, eu medi com os passos e aí outra medida ali eu mensurei a medida. Não, mas tu mediu, tu pegou uma treina. Não medi, eu medi com os passos. Ou seja, eu estava integrado naquele momento, eu tinha uma definição de espaço naquele momento. E acontece isso, e a gente tem que estar observando a todo momento o que está acontecendo conosco. Se nós estivermos observando o que está acontecendo conosco a todo momento, nós vamos conseguir enxergar a nossa transformação. Enxergando a nossa transformação, isso te dá mais vontade de você construir mais, de você se conectar mais. E isso é muito interessante. E a todo momento a gente passa por esse processo. Boa noite, transmutados. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu tomar meu chá gelado, porque aqui no Rio Grande do Sul está um pouco quente, tchê. Então, eu não sou muito de tomar o chimarrão, né? Imagina no, no verão, então. Então, se vocês procurarem pelo prática meditativa Getumo, que aumenta a neuroplasticidade, vocês vão encontrar também, talvez aí nessa pesquisa que vocês vão fazer, o The Iceman. Procurem por The Iceman,
que vocês vão entender um pouquinho desse conceito. E esse corpo de luz que eu estava falando, desses tibetanos, existe mais de 160 mil casos documentados que isso aconteceu. E por que que isso não é enfatizado para você? Vai que você também queira fazer isso na tua vida, né? Vai que você queira despertar para integrar o corpo e a mente, né? Não, é que eu sou. Deixa eu ler. Como assim, gaúcho? Sol, chuva, chimarrão sempre, tchê. Então, pelo processo da erva mate de acelerar, enfim, eu tenho um certo probleminha aí com chimarrão por causa do meu estômago, né? Então, eu acho muito. Não sei o que acontece, mas eu fico muito estufado quando eu tomo chimarrão. Então, eu tomo chá. Mas eu gosto de chimarrão, eu gosto de chimarrão. Não é que eu não goste, mas se eu tomar chimarrão demais, né, acontece um processo aí que não é muito legal. Então, prefiro manter as coisas leves, né? Mas chimarrão é bom. Então, acabei de descobrir o porquê de eu querer ir para o Tibete há alguns anos. Então, exatamente, Laura. Eu assim, quando eu entrei naquela banheira lá, na banheira não, no freezer, lá com o Felipe e a Carol, me veio alguma coisa assim. Eu sempre gostei. Eu pesquisando sobre mim, eu até tive vivências de monge. Vivi várias, claro, vivemos em muitas épocas diferentes, com diferentes personalidades, diferentes personagens, nós vivemos, né? Então, nessas épocas aí, eu descobri que eu vivi por aí também, aonde eu consigo mensurar o porquê que eu busco tanto conhecimento, né, nessas áreas remotas assim. E outra, por que que eu gosto tanto de montanhas também, né? Reino das montanhas e tal, né? Então é muito interessante. Então a gente vai descobrindo, conforme você vai treinando, conforme você vai desenvolvendo, integrando o corpo e a mente, você vai descobrindo mais coisas sobre você. O porquê que você gosta disso, o porquê que você gosta daquilo, o porquê que tu se sente bem com isso, o porquê que tu não se sente bem, e você vai se autoconhecendo nesse processo. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Então, hoje estamos numa fria aqui, transmutados. Hoje estamos falando do gelo. E esse processo de integração do corpo e a mente, você pode ver que o sistema ele tá a mil, assim, mas a mil mesmo, né? Nós estamos andando com um Fusquinha, coitado do Fusquinha, né? Apesar de ser um bom carro, um bom meio de transporte, mas os caras estão com um Bugatti, estão andando com uma Ferrari, né? Querendo barrar esse processo. E eles usam de tudo para barrar o processo. Hoje mesmo estava pesquisando sobre o flúor. Eu entro em todo tipo de pesquisa para ver o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, onde eu posso, né, como diz aqui no sul, amarrar meu cavalo, né? Então, estava pesquisando sobre o flúor, estava pesquisando sobre outras coisas também, né? Para que consiga chegar num patamar maior de consciência. Não é para ser mais, mas é para atingir novos níveis de consciência, novos níveis de compreensão, de mensurar as coisas, né? Principalmente sobre mim, eu faço essas pesquisas. Então, o sistema ele está super acelerado em barrar isso. Por que ele precisa barrar isso? Porque todos os condimentos que colocaram na alimentação, todas as porcarias que não está dando conta. Nós ainda estamos conseguindo manter uma consciência de alto nível. Eu posso dizer que é uma consciência de alto nível. Porque quanto mais eles batem, mais gente consegue acordar, mais gente consegue despertar para o que está vivendo. Certo? Ou o marco conspiracionista, né? Mas é interessante, gente. É interessante você olhar para esse lado. Por exemplo, esse experimento social que estão falando, esses computadores colocados no cérebro, é só para dizer para você, olha onde você pode chegar, olha o que você pode fazer, olha como você pode ser mais, como você vai trabalhar menos,
Você vai trabalhar menos e ganhar mais, né? Então, o sistema traz isso para você, né? Te seduzindo com o conforto. Essa é a maneira do sistema trabalhar a nossa mente. Eles trazem o dito conforto, que na verdade é um desconforto para o futuro, né? Porque você se desconectar com você é totalmente desconfortável, porque isso buga todas as emoções quando você está desconectado, certo? E você se transforma num sei lá o quê, porque você não vai pensar, você não vai se movimentar, você não vai atingir novos níveis, teu corpo não vai atingir novos níveis, porque teu corpo é uma máquina que precisa se movimentar. O teu cérebro também é uma máquina que precisa se movimentar também, certo? Eu posso dizer que para a área de engenharia, talvez para a área de medicina, para as áreas profissionais, pode ser muito bacana, pode ser muito legal. Mas na área de você socializar, isso é péssimo. Isso é péssimo, porque você vai ficar 24 horas ligado a uma internet espacial, vivendo ali sem ter a interação com o meio onde você vive, ou com as pessoas o qual você convive, né? Então, o sistema está super acelerado. Está super acelerado para quê? Para que você desintegre, para que cause cada vez mais uma rachadura entre o corpo e a mente. Por isso que eu trouxe esse assunto hoje aqui, do estado consciente. O quão consciente eu estou para prestar atenção no que estão oferecendo para mim. O quão consciente eu estou que eu consigo perceber o que eu estou deixando de fazer. O quão consciente eu estou, certo? Para que eu não seja manipulado. Então, a questão do deixar de ser para ser é muito importante. É muito importante você deixar de ser para ser. O que é esse deixar para ser que eu estava conversando no início desse bate-papo aqui? É exatamente aquilo que transformaram você. Porque você não pode chorar, você não pode ter emoções, você não pode se expressar na sua máxima condição de ser humano. Você não pode se expressar. Se você ser quem você é, dizem para você que você não pode fazer parte de alguma coisa. Se você ser quem você é. Você já parou para perceber nisso que para você estar numa roda de pessoas que falam de religião, você tem que ter uma máscara de uma pessoa religiosa e trazer assuntos sobre a religião? Você não pode ser quem você é. Você não pode trazer um assunto diferente. Dentro de uma roda política, você tem que ser político. Por que você tem que ser político? Dentro de uma roda política. Você pode estar lá, você pode rir, pode conversar e sem falar de política. Você pode estar numa roda de religião só ouvindo e você pode estar brincando, dando algumas gargalhadas também. Por que você não pode ser você aonde você está? No seu trabalho, por que você não pode ser você? Né? Que você tem que ser engessado. Porque quando você é você, você produz mais. Você faz mais. Certo? Você não fica com os medos. Você não tem medo de errar quando você é você. Quando você está integrado, corpo e mente. Essa é a razão das pessoas terem sucesso que entende isso. Ela integra o corpo e a mente. E ela treina para isso. Ela não acontece do nada, o sucesso das pessoas. Por que eu estou trazendo essa palavra de sucesso? Porque ela é uma palavra que o sistema utiliza muito para seduzir. Seduzir todos nós. Boa noite, transmutados. Sejam bem-vindos. Eu tenho que promover? É uma palavra que o sistema utiliza muito isso. E a gente tem que prestar atenção. Porque a maioria das pessoas procura um entendimento para ganhar dinheiro.
Nem é para fazer dinheiro, é para ganhar mesmo, né? É tão preguiçosa que ela entende que ela precisa ganhar, que ela não precisa fazer, né? Que ela não precisa criar. O criar, o fazer é diferente de ganhar. Ganhar dá uma leve impressão que alguém tem que perder. Então não fale que você tem que ganhar dinheiro. Fale que você tem que criar. Criar BDMs, criar né? Uma frequência diferente aí. Frequência 999, né? Então, essa sedução do sistema de você ter que fazer algo para construir a casa dos sonhos, que você tem que fazer um curso de integração de corpo e mente para você ficar rico. Você tem que fazer um curso de meditação para você atingir novos níveis financeiros. Você tem que fazer um curso meditativo para você se autoconhecer para atingir o sucesso. É tudo balela. Eu vou dizer para vocês, é tudo balela e é tudo pilantra que vem aí na internet oferecer isso para as pessoas que estão talvez num patamar de consciência mais baixo e acabam aí pagando 5, 10, 15, 20 mil, né, de cursos sem pé sem cabeça, onde desintegra toda a pessoa. Desintegra, tira a mente do corpo. Em vez de integrar, a pessoa se desintegra, porque ela não está fazendo isso para evolução de consciência. Ela está fazendo isso para atingir o sucesso dela. E vocês podem ver, eu não estou falando brincadeira aqui, não estou falando mentira. Vocês podem ver quanto pilantra tem aí oferecendo curso. Mas ninguém diz assim para você, ó, vai lá e pega um livro lá do Tibete, onde os caras meditavam a menos 40 graus, eles não pensavam em nada, eles estavam totalmente na neutralidade, apenas integrando a mente ao corpo. E com isso eles atingiam tais níveis de consciência. Atingindo tais níveis de consciência, você entende que é você que cria, que é você que faz, que é você que é o Deus Criador. Esses caras não falam isso nos cursos, porque eles precisam ganhar dinheiro. E essa é uma grande enganação. É igual religião, é uma grande enganação. Desculpa quem tem religião aí, mas essa é uma verdade. O cara que vem para mim dizer assim, ó, tem que fazer isso para ganhar dinheiro, eu já digo, tá, mas e quem é que vai perder para mim ganhar? Se eu vou ganhar, alguém tem que perder. Eu não sou vagabundo. Eu vou fazer, entende? Eu vou estudar, vou conhecer, vou me autoconhecer, vou me aprimorar e eu vou fazer, eu vou atingir. E essa é a questão que as pessoas precisam entender, que o integrar a mente e o corpo não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, não é para atingir coisas fúteis. Riqueza não é fútil. Riqueza é importante, entende? Mas tem que ter uma balança nisso tudo, entende? Se você tem muito aqui e falta aqui, logo vai faltar aqui desse lado também. Se você tem muito aqui e não tem aqui, também fica em desequilíbrio. Então, integrar as coisas é muito importante. Entender como é que você vai fazer isso a partir de você. Que ninguém vai construir para você. Que quanto mais você pensa em escassez, mais escassez você vai gerar, porque você vai movimentar a tua mente, o teu corpo, gerando um nível de frequência, e aí você entra no nível da escassez. E aí, o que eu vou fazer com isso? E aí vem o sistema e te seduz. Ele te dá uma tecnologia que você coloca no olho e você esquece de tudo isso. Você esquece de quem você é, você esquece do meio onde você vive e você fica na rua ali, né? Tipo maluco, tipo doido, né? Numa internet espacial, tipo totalmente desconectado. E eles te seduzem dizendo que isso é sucesso. Eu nem sei quanto custa um óculos desse, eu acho que nem preço tem ainda, porque é um experimento social. Mas é um absurdo tudo isso. É um absurdo isso que acontece. E você consegue perceber isso no seu dia a dia? Você consegue ter essa integração do corpo e da mente no seu dia a dia? Você consegue perceber os passos aonde você dá? Quando você acorda de manhã, você consegue mensurar tudo isso? Não é fácil, quer dizer, não é simples,
entende? Ou é simples. Não sei a palavra que eu vou dizer aqui. Vai que crie na mente de vocês aí uma crença. Porque vocês podem tudo. Se eu disser que não é fácil, talvez você diga assim, poxa, mas tenho que fazer um esforço danado. Se eu disser que é simples, você vai fazer de qualquer jeito. Entende? Então, até na neurociência, na PNL, a gente tem que se cuidar porque às vezes a gente solta aí umas palavras que pra gente não tem efeito nenhum, mas pra quem tá do outro lado aí pode gerar uma crença destruidora, né? Mesmo que não seja intencional. Eu posso dizer para você que se você fazer todos os dias, se você treinar todos os dias, você vai ter uma percepção muito melhor do seu corpo e da sua mente. Você vai entender quais são seus pensamentos, no que você está pensando e como seu corpo está agindo. E essa tecnologia, voltamos de novo ao balde de gelo. Essa tecnologia, você só vai despertar quando você estiver no extremo. Quando você estiver treinando no extremo, vai no sol. Está muito quente, mas você tem que treinar no sol. Você é capaz de ficar lá no sol fazendo um treinamento? Você é capaz de sair do desconforto para integrar o corpo e a mente? Você é capaz disso? Você é capaz realmente de investir em algo para você ou sei lá, eu não conheço um lugar que tenha ainda essas piscinas de gelo, enfim, só conheço pessoas que são coaches, enfim, fazem esse tipo de trabalho, que eu acho bem interessante, porque muda alguma coisa na vida das pessoas quando ela está no extremo. Então começa a integrar o corpo e a mente, eu acho isso totalmente viável. Mas você pode fazer isso em casa. Você pode ir lá congelar baldes e baldes de gelo. Você pega ali, sei lá, se tem banheiro em casa, ou compra um tonel, ou tem as próprias piscinas para você comprar, e você pode fazer isso. Essa vai ser a minha próxima aquisição, entende? De ter uma piscina de gelo para mim treinar em casa. Por quê? A partir de uma pesquisa, a partir de um estalo, alguém que me soprou aqui, né? Tem que estar muito atento a esses sopros, né? A essa conexão que você faz, tem que estar muito atento a isso. Assim, olha a tecnologia que eles utilizavam. Você precisa fazer isso. E é o que eu preciso fazer para atingir novos níveis. E aí, tudo integrado, algumas coisas sopram, entende, no teu ouvido. Muitas coisas são sopradas no trabalho, muitas coisas são... Eu estou falando soprar aqui, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Muitas coisas é soprado para você. Você está caminhando na rua, você está em casa, e aí sopra uma coisa assim, e você se torna tão natural que você vai e faz, e acontece do nada as coisas para você. E isso é integrar o corpo e a mente. Você está no eu sou. Aí falta ainda mais um aspecto. O eu sou eu, que é um nível bem maior do que integrar somente o corpo e a mente, que é outro patamar onde você vai atingir com uma nova consciência. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem saber de mais alguma coisa? Só vocês me perguntarem. Porque eu fiz várias pesquisas, entende? Para chegar ao entendimento de como que esses caras treinavam a menos 40 graus e mantinham o corpo e a mente integrados. E conseguiam chegar nesse estado de luz, do corpo de luz, mentalmente dando esses comandos. Então, se você está curioso ou tem alguma pergunta, faça a sua pergunta que eu vou molhar minhas palavras. Então, quando eu falo soprar, não é apenas intuição. Entende? É receber uma informação e acreditar naquela informação. É muito diferente de dizer, minha intuição e tal. Não, quando você recebe uma informação e você acredita nela, ela está acima já sexto sentido. Está indo para o sétimo sentido já.
entende? Que é você é a informação. Olha que interessante. Tem um passo a passo para fazermos o treino em casa? Tem. Tem um passo a passo para fazer o treino em casa. Primeiramente, para você treinar, você precisa primeiro conhecer o teu corpo, certo? Os limites do teu corpo. Não querer superar os limites do seu corpo do jeito que eu falo aqui, tá? Porque eu sou uma pessoa que desafio a mim mesmo. Se você acha que você consegue se desafiar com segurança, se você estiver sozinha ou não estiver sozinha, porque é um exercício que ele pode te dar um choque térmico muito grande, se você não estiver acostumada com isso. Então isso pode ser, de certa forma, pode haver perigo nisso. Pode haver como qualquer outra coisa. Então o primeiro passo é você saber para que você quer fazer isso. Segundo passo, aonde você vai buscar informação para entender como atuar dentro, ou seja, dentro desse processo, aonde ele vai ser um processo de dor. Você consegue conhecer as suas dores, como você age, como a sua mente age durante a dor, porque realmente assim, a água gelada, ela parece canivete entrando na pele. Então, mas é simples, é só no começo. Depois eu recomendo que você busque livros do Tibete sobre essas meditações desses monges, como é que esses monges meditavam aí nos 40 graus, inclusive um livro eu acabei de deixar aqui também, né, Laura? Do Swami Rama, que é Vivendo entre os Mestres do Himalaia. Esse é o nome do livro, tá? É um livro que, inclusive, eu vou adquiri-lo para mim. Eu encontrei hoje esse livro fazendo uma pesquisa sobre isso e achei muito interessante. Outra coisa muito importante é que você tenha sempre uma pessoa junto com você, tá? Se você não tiver o hábito, se você não estiver acostumado a isso, que você tenha uma pessoa... Deixa eu sair da frente da câmera aqui. Que você tenha uma pessoa junto com você, tá? Para que você se sinta segura, tá? Porque é um processo diferente, teu cérebro não vai entender muito bem o que está acontecendo ali e você precisa pensar em segurança. A segurança é sempre em primeiro lugar, certo? Então, que fique uma pessoa sentada ali, tá? Com o relógio, que você não se preocupe com o tempo, não se preocupe com nada, apenas entre dentro do recipiente com gelo e você se conecte consigo mesmo. Você não pode pensar em relógio, você não pode pensar em tempo, você não pode... Nem sei se você vai conseguir pensar em tudo isso durante esse processo. Mas tudo bem. Vai que você seja diferente e você comece a pensar um monte de coisa. Então, eu recomendo que você tenha uma pessoa junto com você para que marque esse tempo, certo? Para que você sinta segurança no processo. Não precisa falar nada, basta estar ali junto contigo, tá? Para que você se sinta segura. E aí, a partir desse momento, você começa a se conectar, você começa a sentir, não querer fugir de dentro do recipiente. Você vai gerar, digamos assim, uma sensação de percepção. E assim, peraí, meu pé está doendo, minha mão está doendo, meu braço está doendo, minhas pernas estão doendo. Bom, o que eu preciso fazer para reverter? O que eu preciso fazer para reverter esse processo da dor? Então, eu vou esquecer a dor. Agora eu vou pensar em outro processo. Eu vou pensar no processo de superaquecer o meu corpo, certo? Mentalmente você vai começar a integrar, vai começar a sentir o teu pé, sentir a tua mão, sentir o teu corpo e mentalmente você vai imaginar o teu corpo superaquecendo. Superaquecendo. E você vai ter que manter uma concentração integrada no teu corpo para ele superaquecer.
Te garanto que você vai marcar os minutos e você vai ficar muito mais do que o tempo marcado. Porque quando você realmente integrar, é impressionante. Por isso que eu digo, eu ainda sinto os efeitos, os benefícios dessa integração que aconteceu. Eu recomendo muito. Tá? Deixa eu só ler aqui uma. Já continua aí. Treinou muito bem, tá? Ficar tanto tempo submerso na água gelada. Foi gradual. Digo muito tempo. Não, eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha entrado na água gelada assim. Só que quando eu era criança, devido às condições de vida da minha família, a gente morava na colônia, devido às condições, eu ia para a aula no inverno de pé descalço, ou seja, basicamente com chinelo, quando tinha com prego, né? Com prego atravessado, e uma calça de moletom. Muitas vezes tinha que atravessar de chinelo os potreiros, né? Dos vizinhos, enfim, quebrando o gelo. Então é algo que talvez ali tenha me preparado, entende? Então, uma história minha de vida que talvez tenha me preparado para isso, para esse momento, não sei. Mas eu nunca fiz, nunca me preparei para entrar numa banheira de gelo, nunca fiz por tempo alguma coisa assim. Mas eu lembro que no inverno, na colônia, nós enfrentávamos o inverno cedo, né, atravessando potreiros com praticamente de pé descalço, entende? Então a vida trouxe todo esse aspecto como é que é? De superação, entende? Então, por isso que eu digo, quando você integra a tua mente ao teu corpo, tudo aquilo que você teve no passado, que você teve que superar no teu passado, tudo aquilo ali parece que foi um treinamento para você. E eu não reclamo de nada que aconteceu na minha infância. Enfim, foram aspectos. Agradeço aos meus pais por eles terem conseguido fazer o máximo por mim. Mas foi questões assim que não tinha condições. Então, realmente, assim, para mim foi um treinamento. Hoje eu olho assim, cara, foi um treinamento tudo aquilo. Foi um treinamento fantástico. E realmente, eu não sei se vocês passaram por isso, mas você pisar em cima, criança, você pisar em cima de gelo, quando criança, se bem que criança nem sente frio, né? É impressionante, né? Então você, sabe, todas as coisas que eu passei na minha infância, as dificuldades, não só na infância, mas na adolescência também, eu acredito que foi uma espécie de treinamento, entende? De superação. Entende? Para mim, talvez não me tornar um reclamão, não me tornar uma vítima, né? E sempre querer me superar. Então, entrar numa banheira de gelo para mim foi assim sensacional. Parecia que eu estava em casa pelo processo. Olha o que é a nossa formação. Pelo processo o qual passei na minha infância de enfrentar invernos e vários invernos dessa maneira. Então, para mim pareceu normal aquilo lá. Então, só que quando eu entrei na banheira, eu senti. O meu braço estava dolorido, a minha perna, meus dedos, enfim, parecia que estava entrando algum canivete ali, realmente cortante. E eu estava ali realmente integrando tudo isso, sentindo tudo isso e deixando fluir. Nesse processo de deixar fluir, quanto mais eu sentia a dor, parece que mais eu integrava a minha mente. Mais eu forçava a minha mente para que eu desviasse dessa dor e contornasse ela e criasse uma solução naquele momento. Então é bem interessante tudo isso. O que você vem a fazer para que você consiga essa superação e esse controle mental. Entende? Então os monges do Tibete, imagina, os caras, menos 40 graus Fahrenheit. E você ainda eles pegavam o quê? Pegavam lençóis molhados e colocavam em cima do corpo dos monges, e dali a minutos se via saindo fumaça daqueles cobertores cobrindo os monges. Então, para te ver o quanto foi tirado de nós todo esse processo de integração de corpo e mente.
Por isso que hoje está aí uma folia de meu corpo, minhas regras, blá blá blá, blá blá blá, e tudo isso, né? Uma palhaçada toda. Por quê? Porque realmente é para não integrar o corpo e a mente, porque esses caras sabem do poder que a gente pode movimentar se houver essa integração. E volto a dizer, eles sabem. Então, eles andam a mil, eles andam com uma Ferrari. Nós, que estamos gatinhando, enfim, descobrindo isso, a gente tem que passar para as pessoas tudo isso. Dizer assim, olha, quem sabe você treina dessa maneira, quem sabe você pega esse conhecimento, busca esse conhecimento e você integra o corpo e a mente para que você consiga esse poder que você quer. E quanto mais você consegue integrar o corpo à mente, eu digo assim que melhor compreensão você tem do outro, o qual você convive junto, ou sei lá, ou a sociedade onde vive, porque você olha as coisas de um outro ângulo, entende? Você não olha com os olhos de quem está recebendo ameaça e também não gera uma frequência de ameaçador. Você expande teu campo. Então, isso é muito legal. Então, eu trouxe isso daqui para vocês, o deixar de ser para ser, é exatamente isso. Quando você vai deixar de ser o que moldaram você, o qual você está moldado por uma sociedade doente, digamos assim, é porque tão todo mundo doente, mentalmente estou falando. É uma doença mental que existe hoje nas pessoas, né, de todo esse processo, né, de querer viver no mundo virtual ou chegando agora à internet espacial, como eu estava falando, certo? E achar que isso é benéfico. Isso, eles querem realmente tirar o teu poder mental. É isso que eles querem. E você tem que prestar atenção nisso. Você tem que ser rápido nisso. Dizer assim, ó, eu vou sair na frente, eu vou sair na frente. Entende? E você tem que começar a buscar e trabalhar a tecnologia mental, trabalhar a tecnologia mental, trabalhar a tecnologia mental. Só que você não consegue trabalhar essa tecnologia mental se você não integrar teu corpo físico à sua mente. Por quê? Porque você precisa gerar energia. Você precisa gerar carga elétrica para que também o teu mental funcione. Só que o teu mental, aí a gente vai para o lado da desintoxicação, de nutrição, de fazer aquilo que não está sendo feito, de cuidar da saúde, de tudo isso, resolver esses processos de toxinas, reduzir o glúten ou cortar o glúten, reduzir os laticínios ou cortar os laticínios, sei lá o que você vai fazer. Mas alguma coisa você tem que fazer, entende? Não, porque, imagina, existe a informação para você. E você não faz porque você não quer, por preguiça. E olha aqui, esse daqui, ó, quem sabe aí semana que vem a gente traz alguém para explicar essa tecnologia aqui, tá? Eu acho que vocês estão vendo. Uma das tecnologias dos parceiros. E esse negócio aqui é difícil de comer um só desse trem aqui. Eu vou dizer para você. Agora dei uma de mineiro aí, né? Esse trem aqui eu vou te dizer, tu come um, tu é abduzido. Tu devora o pacote todo. Então, as balas Mr. Bill. É uma tecnologia, isso daqui. Eu não vou falar sobre isso daqui. Mas eu quero trazer para vocês isso daqui. Isso é uma tecnologia, tá? Isso aqui não é uma bala qualquer. Isso não é desenvolvido assim de qualquer jeito. Existe uma informação para que isso esteja em nossas mãos. E essa informação foi colocada em prática. E essa informação é tecnologia. E eu digo para vocês assim. Vocês precisam dessa tecnologia. A gente acabou falando de nutrição e tal, e eu realmente ia trazer aqui para vocês isso daqui, para que vocês comecem a prestar atenção nas tecnologias que está sendo disponibilizado. Para que nós temos essas tecnologias? Bem-vindos, transmutados, sejam todos bem-vindos. Então, quando eu coloco o manual da transmutação, realmente é para quebrar qualquer regra do sistema que a gente aprendeu, entende? Quando a gente
for falar em manual de transmutação, não é o Marco, não é do Marco isso. Entende? O manual de transmutação é de todos nós. Todos nós temos um manual de transmutação. E o que é a transmutação? Se os monges lá fazendo o que eles faziam lá, pensando somente neles, integrando corpo e mente, eles atingiam esse estado de luminescência ou deixando o corpo translúcido ou corpo de luz, se eles conseguiam fazer isso, por que a gente não consegue? Isso é um manual, entende? Só que a gente tem que ir atrás desse manual. Entende? A gente traz algumas informações muito rasas, porque não tem como fazer um estudo aprofundado aqui, mas a informação existe, o manual existe. Só que esse manual está fragmentado. E nós temos que fazer o quê? Desfragmentar isso. Pegar um pedaço aqui, pegar outro pedaço ali. Agora, por que não ensinam nós sobre as tecnologias usadas pelos antigos maias? Por que será que não falam sobre isso? Entende? Então tem coisas que a gente tem que atinar, tem que acelerar a mente para que a gente consiga atinar as coisas. Não, mas peraí, se não estão ensinando sobre esses povos antigos, porque lá existe um pedaço do manual. Lá existe uma parte do manual. Não, mas peraí, não se fala mais naquele povo lá e tal. Será que lá existe um pedaço do manual também? Então, quem sabe eu vou lá procurar. E aí você começa uma busca em busca desse manual da transmutação. Entende? Que é uma coisa simples, que está gravada em nossa genética. Tem uma amiga que fez a graduação no Tibete. Ela relata que uma das experiências mais marcantes para ela foi presenciar uma cirurgia cardíaca sem anestesiar o paciente com meditação. O paciente foi anestesiado somente com o mental do grupo de profissionais. Então, essa eu posso dizer que essa tecnologia é usada há muitos e muitos e muitos anos remotos. Aonde, agora eu vou dar uma de... Desculpa a gargalhada aí, mas eu vou dar uma de Pablo Marçal aqui. Que fenomenal, cara. Não. Eu vou merecer o Oscar agora. Obrigado por trazer essa parte aí. Numa das minhas vivências aí, tá? Mas... meu pai, eu vou virar meme. E num desses processos de busca no inconsciente das personalidades o qual vivi em outras existências, eu vivi com um amigo meu, também, nós éramos monges, e a gente fazia curas, tipo, a gente estava numa sala, eu estive lá, vocês não sabem, a gente estava assim, em meditação, nós fazíamos um corpo duplo, digamos assim, uma bilocação, para uma outra sala, onde nós íamos para uma outra sala e a gente fazia cura. A gente estava no local, a gente bilocava, criava um corpo duplo, uma duplicidade, e esse corpo atravessava a parede e ia fazer a cura até a outra sala nos doentes. Isso é uma tecnologia mental nossa. Por isso que eu disse, nós vivemos tudo isso. Nós estamos resgatando esse manual. Nós precisamos encontrar as peças do manual. Marcos Marçal. Presta atenção, vou falar só uma vez. Não, brincadeira, né? Mas isso é uma tecnologia fenomenal. E é possível isso. É possível controlar uma outra pessoa com a mente. Agora, você tem que entender o porquê que você quer desenvolver essas tecnologias. Você tem consciência do poder que você vai ter nas suas mãos se você desenvolver essa tecnologia? Quanto mais consciência você tiver, mais você vai desenvolver as tecnologias, menos perturbado você vai estar,
pelo que o sistema está fazendo, porque você sabe que quem tem o poder é você. Para que e por que você quer essas tecnologias? Entende? Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, e algumas pessoas me disseram, eu quero deixar de sofrer nesses negócios, não sei o que. Disse, como é que você vai desenvolver sua tecnologia se você quer parar? Você está pensando no sofrimento, fugir do sofrimento. Você tem que pensar em desenvolver essas tecnologias para ajudar as outras pessoas. Porque você não vai precisar ser mais ajudado por ninguém, entende? Você não vai precisar de certas coisas para você. Ou você quer ser sempre ajudado por alguém? Eu prefiro eu ajudar do que eu ser ajudado. Entende? Então por que você quer desenvolver essas tecnologias? Por que você quer o manual na tua mão? Entende? Por que você quer buscar as peças no manual se você não tem um objetivo altruísta? Porque o objetivo egoísta chega um momento onde teu ego não é percebido ou ele não é aplaudido, e aí você vai se sentir frustrado. E aí você vai usar essa tecnologia para quê? A gente vê vários exemplos nos filminhos da Marvel, né? Dos que têm as tecnologias e querem se sentirem vistos com o ego lá em cima e acabam só fazendo merda. Né? Então existe isso aí só para pegar uma parte aí. Por que você quer desenvolver isso? Você já tem consciência do poder que você vai ter na mão se você desenvolver essa tecnologia? Então, isso acontecia com todos nós. Não é por nada que você está vendo essa live, que você está tendo essas informações. Não é o acaso isso. Todos nós já tivemos essas tecnologias em nossas mãos, mas nós perdemos essas tecnologias por alguma coisa. Alguma coisa que nós deixamos de ser. Se nós deixamos de ser o ser que nós éramos, em que tipo de ser nós somos? Tem que existir um porquê, e esse porquê tem que ajudar muitas pessoas. Inclusive tem que existir o para quê. Entende? O para quê. O porquê e o para quê, eles precisam estar alinhados, tá? Então, pensa muito nisso, no porquê e o para quê. Então, todos nós fomos essas pessoas do passado que tinham esses poderes. Devido à densidade, devido a todos esses processos da 3D, né, bagunçou as nossas emoções, desconectou o mental do corpo. E aí, para você conseguir retornar o mental para o corpo, você vai ter que ser 100% mental e corpo. E olha que eu estou passando uma informação aqui muito, digamos assim, ela é muito profunda essa informação, hein? Para voltarmos a ser quem nós somos de verdade, nós precisamos o quê? Integrar o corpo e a mente. Como é que eu vou integrar o corpo e a mente? Volta para trás, volta ali, rebobina a fita e vamos ver como é que a gente iniciou isso. A gente iniciou com um treinamento onde você não pensa, você apenas sente. Sentindo, você dá o comando, certo? Falando pausadamente para que você entenda a importância dessa informação. Depois não vem dizer que não tem essa informação aí. Ah, eu não sabia. Né? Então, presta atenção, vou falar uma vez só, que nem o, o Pablito lá. A informação, o manual, ele está fragmentado. Você precisa procurar as peças, desfragmentar, certo? E os fragmentos estão bem distantes. Eles estão muito perto, ao mesmo tempo estão bem distantes. Você só precisa juntar essas pequenas informações, certo? Esses pequenos pedaços desse manual para que você consiga. Só que existe um processo. Cada vez que você vai atrás de uma parte desse manual, você acaba expandindo tua consciência. Então isso é bom.
A pesquisa que você faz, a busca que você faz, acaba evoluindo você. E isso é muito bom. Então, o processo da busca do manual da transmutação, nós estamos trazendo aqui pequenas informações, pequenos insights, digamos assim, aonde você vai conseguir integrar o corpo e a mente. Aí tu vai dizer assim, Marco, mas tu já conseguiu isso? Eu posso dizer que em alguns momentos eu percebo que estou integrado. Quando estou dormindo. Não, estou brincando. Mas como você percebe isso? Mensura para a gente aí como é que você percebe quando você está integrado. Quando algo está acontecendo, seja ao meu redor, no meu mundo, na minha criação, quando algo está acontecendo aqui, eu sinto o meu corpo integrar-se com a minha mente e eu não sofro nenhum efeito, nenhuma bagunça emocional e eu fico na neutralidade, como se eu tivesse o poder de modificar toda a situação criada por mim mesmo. Tem situações que eu percebo isso, que eu estou 100% no controle. E isso é raro, tá? E isso não acontece sempre. Isso é raro. Isso é falta de treinamento. Treinamento nesse aspecto de integração. Por isso que eu disse, minha próxima aquisição vai ser exatamente algo para que eu possa treinar da forma que nós estávamos conversando. Isso que eu estou falando, você consegue mensurar e você consegue também perceber no seu dia a dia. Mas você tem que querer perceber, entende? Não é assim, você ficar assim, e agora? Será que eu estou integrado? E agora? Aí acontece algo perto de você, ah, mas foi culpa do fulano que aconteceu isso. Não, peraí, não estou integrado, peraí, eu estou totalmente descontrolado diante da situação. Quando você menos percebe que existe algo próximo de você, sabe, eu vou pegar aqui um exemplo. É um exemplo bem tosco, bobo. Sabe aquele tiozinho baiano lá que os caras estão assaltando o banco e ele tá assim no banco da praça? Tiro pra cá, tiro pra lá, a polícia corre pra cá, corre pra lá. E ele tá assim, no controle da situação dele. Ele tá assim. É mais ou menos isso, entende? Você tá integrado corpo e mente, que nada ao teu redor consegue abalar teu mundo. Essa do baiano aí é muito engraçada. Ele tá polícia pra cá, bandido pra lá e tiro cruzado aqui e tal. E ele lá na boa aqui. Oxente, que confusão é essa? Né, o cara... Então, esse é um dos exemplos legais que você tem de integrar corpo e mente. Você não se abalar com o que acontece, não nessa situação, né? Nessa situação aí eu capava o gato, como diz. Mas é um aspecto interessante das pessoas, né, nessa situação aí. Mas esse é um dos fragmentos que você precisa perceber. Se você está integrado ou não. Diante da situação, como é que você se resolve diante da situação? Você consegue controlar a situação, consegue perceber a situação e manter-se no controle? Quando tem uma pessoa descontrolada emocionalmente próxima de você, como que você age? Você corre para abraçar a pessoa, corre para ajudar esse e aquilo, ou você fica na neutralidade, apenas modulando o campo? Você fica na neutralidade, na percepção. Tipo assim, aqui é meu mundo, lá o mundo do outro. Cuidado, vou ter o cuidado para não invadir o mundo do outro. Entende? Não se sabe o que existe lá no mundo do outro. Mas você conhece teu mundo e teu mundo está sob teu controle. Então, se você vê uma pessoa desesperada emocionalmente e você correr lá e abraçar ela, bagunçou tudo, porque você não estava no controle. Entende? Você está totalmente desconectado de corpo e mente. Se você conseguir olhar para essa pessoa, manter o controle, mensurar a situação e agir de forma mental sobre essa pessoa, entende? Claro que você pode se aproximar, pode tocar na pessoa, fulano, posso te ajudar, o que está precisando, isso e aquilo. Mas você manter o controle da situação. É aí que está.
numa situação de estresse. Boa noite, transmutado, seja bem-vindo. Tem uma pessoinha aí que chegou aí, que eu sei que ela é bem... o trabalho dela é bem estressante, né, Carol? E a integração do corpo e mente faz todo sentido nesse processo do estresse, aonde você acha que está perdendo o controle, entende? E se você tiver essa percepção, a integração do corpo e mente, você mantém o controle da situação. Espera aí, por que isso está me atingindo? Sou eu que mantenho o controle da situação, entende? Eu gosto das caminhadas à noite porque no escuro, em um local desconfortável, o corpo é obrigado a ativar todos os sentidos. Correto. Você produz ali um certo pico de adrenalina, né? Um certo pico de adrenalina faz o teu corpo realmente tá alerta ali, né? Então tá na adrenalina. Só que é legal, mas ainda não é uma integração, tá? Porque se você está produzindo adrenalina, significa que você não está controlando esse momento, certo? Então, a neutralidade, né, o não sentir, a confiança, a autoconfiança, isso é o controle do corpo e da mente. Também não ser, agora vou passar no meio de qualquer coisa ali e nada vai acontecer. Não é assim também, tem que ser prudente também, né? Mas se você integrar o corpo e a mente, muita coisa você vai conseguir fazer até você expandir sua consciência a um nível onde você entenda que realmente é você que cria, certo? Então, gente, deixa eu ver que hora que é aqui. Nossa, hoje eu passei queimei o assado. Então, gente, agradeço a vocês aí pela participação, agradeço de coração todo mundo, todos os transmutados. O manual da transmutação é uma provocação para que você entenda que esse manual ele está desfragmentado, existem partes dele em todas as partes desse mundão. E você precisa buscar essas partes desse manual com informações. E a gente traz aqui as informações um pouco mais rasas, né, para que você também se empenhe nessa busca, tá? De de ir juntando as peças desse manual. Então isso vai funcionar. Quando você tiver essa integração, você vai conseguir atingir os níveis que você quer, dentro dos teus objetivos também. Aqui não vou seduzir você e dizer que você vai atingir o sucesso, isso e aquilo e tal. Mas você sabe que você elevando certos níveis de frequência, você cria, você atrai ou você cria. Então você consegue atingir outros patamares que você quiser, certo? Então, você pode tudo, você é um Deus e acredite nisso. E busque os fragmentos dentro da sua memória cósmica, acesse a sua memória cósmica em todos esses processos. Faça aí o que você puder para integrar o corpo e a mente, e eu tenho certeza que você vai ter uma saúde assim fenomenal em todos os sentidos. Certo? Então, por hoje, era isso que eu queria trazer de assunto aqui, né, para a gente fugir dessas tecnologias nefastas que existem por aí, que vêm para o nosso bem, para o nosso conforto, mas na verdade é para desestabilizar, separar, né, excluir o corpo e a mente. É basicamente isso. Então, o estado consciente, deixando de ser para ser. Certo? Então, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem bem, fiquem na paz, na abundância que vocês merecem. E até a próxima. Tudo de bom para vocês.